Olá, de volta para a aula, agora levantando missionários, acredito que seja página 10, nas suas anotações, seção 2, levantando missionários. Então, como é que pessoas chegam a ser missionário? Ah, Você talvez tenha um processo na sua igreja, que é normal, talvez seja diferente para todo mundo. Então, eu acho que para mim, crescendo, seria o que está nas anotações, né? Pessoas vão ouvindo histórias sobre missionários, ah, e tem uma admiração, talvez ver missionários, talvez Palavra da Vida estava bem envolvido na sua igreja, aí você viu os missionários passando pela igreja e gostou deles, talvez ah, jantou, almoçou com eles um dia e gostou do trabalho deles. Talvez você foi com eles nas escolas e conheceu o trabalho, achou massa e disse eu quero fazer isso. Ah, Talvez outra C viajam para missões e se sentem uma ligação que quer fazer parte disso. Ah, Aí depois a igreja encoraja a frequentar um seminário, a Palavra da Vida, ou uma outra escola, e escolhe um país desejado, ou um campo desejado, ah, provavelmente um que já visitou, e decide de uma agência, ah, talvez seja óbvio bem na frente, né, com a Palavra da Vida, é lógico, foi para a escola lá, talvez você é missionário com eles também. E a igreja local te ajuda com despesas, aqui nas anotações diz de 10 a 25%, aí tem que levantar sustento com outras pessoas, que é a parte divertida, né? E se conseguir o apoio, vai para o campo. Aí, para mim foi bem similar a isso. Eu vou aumentar que eu vim para o Brasil em 93, eu tinha 10 anos. Fomos para Amazonas, tem um hospital lá com a missão ABEME, que eu faço parte. Então, tudo isso que diz que andar nas suas experiências sou eu. Então, meu pai é médico e ele substituiu o médico que ia sair. Ah, então fomos por 2 meses só. Aí retornamos em 96, eu tinha 13 anos. Retornamos por 6 meses. E eu tinha 13 anos, né? Que não é muita idade para decidir o que vai fazer com a vida. Mas eu mais ou menos gostei da ideia de ser missionário. E eu falei que ia ser missionário. E então fui para a escola, faculdade, para estudar missões. E deu certo. Então, voltei para Amazonas para o estágio e foi naquele ano 2004, meu penúltimo ano da escola, que eu decidi eu vou voltar uh, em missões em tempo integral e voltar para a Amazonas, exatamente onde eu tinha visitado 3 vezes. Ainda voltamos em 2006, quando conheci minha esposa, para ela ver antes de casar comigo, uh, que é sábio. Até eu pedi aos pais dela para casar e eles falaram, não, ela tem que visitar a Amazonas antes de se comprometer contigo. Se vai morar lá, aí a gente foi lá. E depois, eu voltando, eu já estava com a missão. Em 2005 eu me formei da faculdade e fui naquele verão, a gente se forma em maio e em julho, se não me engano, já estava na missão, na preparação, tinha acho que 3 semanas de tipo uma escola para ser missionário. E
comecei a levantar sustento e em 2008, então levou quase 3 anos. Mas eu me casei, também trabalhei durante aquele tempo pintando. Um ano eu estava ajudando na faculdade, onde eu me formei. Depois eu fui o treinador de futebol na faculdade, que não foi uma boa escolha da escola. Enfim, mas trabalhei um pouco, mas viajamos para igrejas levantando sustento. Eu acho que visitamos 58 igrejas e a gente tinha uns 20, mais ou menos, que decidiram nos apoiar financeiramente. Eu acho que eu juntei uns 400 e-mails para fazer parte do nosso grupo de e-mail. E então tínhamos muita ajuda com orações e finanças para poder chegar. Agora, o que está errado com esse cenário de missões? Eu falei para minha igreja que ia fazer isso, mas minha igreja não tava, não é que estava nem aí e não é que não apoiaram, mas número um, não há intencionalidade no cultivo de futuros missionários. Então, não estavam muito envolvidos no processo. Tipo, eu falei para eles que Deus me chamou. Eles não necessariamente confirmaram o chamado, apesar de mais tarde confirmaram através do apoio e tal. Mas não tinha intenção. Não tinha treinamento realizado na igreja. Tinha isso nas anotações. Para mim foi mais ou menos. Tinha um treinamentozinho, mas mais ou menos deixou o trabalho para a faculdade, para fazer todo o treinamento. Agora, minha igreja me deixou voltar, acho que antes do segundo ano ou terceiro ano da faculdade, fiz estágio na igreja, então era para ganhar experiência, então isso foi boa, então ajudaram. E não é que ninguém se importa, né, daquela igreja, com certeza se importaram e me ajudaram e tal, mas faltou propósito. Número 4, os missionários geralmente não estão preparados, podem ter o conhecimento, mas as habilidades e às vezes o caráter deixe para desejar. Então, nossas igrejas precisam ter intenção em desenvolver caráter, habilidades e conhecimento, mas principalmente caráter. Não, às vezes a igreja não tem intenção com isso, não tem propósito, mas às vezes eu vejo missionários que chegam no campo e não sabem trabalhar, ou tem vícios, às vezes tem coisas que não são bons do caráter. Então a igreja precisa desenvolver isso. O resultado, muitos missionários em potencial nunca levantam apoio suficiente, porque as igrejas que visitam são menos compreensivas do que sua igreja local. Então, número 2, chegam no campo despreparados para enfrentar o que vão enfrentar, que é sofrimento, humilhação, é difícil aprender a língua. Muitos missionários acabam voltando para casa após apenas um período, 2, 3, 4 anos. Nós temos 13 anos no Brasil
E a maioria dos missionários que chegaram com a gente, mais ou menos ao mesmo tempo, não estão em campo mais. Isso é bem comum. Nossa missão tem muitos missionários mais antigos que era carreira. Agora, hoje em dia, carreira em missões, pelo menos nos Estados Unidos, é mais difícil ser uma carreira mesmo. É mais um período que você pensa, número 4, muitos recursos são desperdiçados neste processo. Dinheiro, horas, pessoas, dificuldades. Eu vejo que eu penso, puxa, custou tipo $100.000 às vezes para 4 anos para um casal. Não, é mais. Só para chegar, para americanos são automanutenção, emissões. Mas gasta muito dinheiro para chegar e o final é o que? Às vezes, quando mal aprende a língua, já estão indo embora. Então, é interessante esse processo. Agora, tem a finalidade boa, né, na vida da pessoa e tal, mas será que podemos ter mais intenção com missionários? O que fazemos sobre isso? Essa é a questão que vamos abordar nessa sessão Criação de Missionários. Depois a gente vê sobre o papel da igreja, mas sessão 2, não, a gente vai ver isso agora. Desculpe, vai fazer parte. Eu acho que na segunda parte dessa parte. Então, na outra aula. Então, essa parte está baseada numa igreja em Michigan. Na verdade, é minha igreja enviadora, que é interessante, porque falou como éramos em igreja, e agora vamos falar sobre o que deve fazer. Então, praticamente, eu sou exemplo do que o que não deve fazer, apesar de, né, Deus é soberano e dá certo, né? Eu sou o missionário perfeito agora. Tô brincando. Mas ainda Deus usa e, tipo, na luta, na dificuldade de chegar em campo e as lições que aprende no início tem seu propósito e é bom. Então, vamos ver essa filosofia. Também é de servos líderes, que meu pastor é Dave Grave, que ele é um dos líderes de um dos fundadores, digamos, de servos líderes. Eram missionários em Costa Rica com Cam, que é o meu mentor, que é o diretor agora. Dave começou, agora ele é o pastor titular da igreja em Michigan, mas ele escreveu esse material para usar na minha igreja em Michigan. Toda aula tem que ter, eu tenho que espirrar uma vez. Então, tem 4 estágios do desenvolvimento que servos líderes usam. Então, eles querem começar no básico. Então, ter discipulado básico, treinar pessoas para ministério, e depois você vê que estão servindo na obra do ministério, que é bom. Aí depois tem etapa de liderança, que eles fazem, talvez pregam ou ensinam mais, essas coisas. Aí depois vê que está pronto para mobilizar, para mandar, para plantar igrejas, ou sair fora para outro país. Então, esse é o pensamento. Então, eu falei as etapas, talvez vocês estavam anotando, mas eu não estava lendo aqui para preencher as lacunas certas. Então, eu vou fazer agora. Então, número 1 é vida, onde o indivíduo aprende a viver de uma maneira que agrada a Deus. 2 é ministério, onde o indivíduo aprende como influenciar outros
a viver de uma maneira que agrade a Deus. Então, começa com a própria vida, vê a própria vida. Segundo, começa a ajudar os outros. Minha esposa está fazendo mestrado em aconselhamento bíblico. E as primeiras aulas eram sobre si mesmo. Então, como é que muda a mim mesmo? Como é que Deus faz a obra, faz a transformação na minha vida agora? Aí vê isso e depois muda para os outros. Às vezes a gente só quer ir para a segunda etapa. Eu posso ajudar outros, mas não querem se ajudar, não querem deixar a palavra nos infiltrar, mas é importante ter essa parte primeiro. 3 é liderança, onde o indivíduo aprende como influenciar grupos de pessoas a viver de uma maneira que agrada a Deus. Então, trabalhar em grupos, com grupos. E 4 é mobilizado. Então, faz as etapas de cima, mas reproduz em um novo local. Então, se quisermos levantar missionários, devemos movê-los de um estágio para o outro com propósito, deliberadamente. Ok, acertei. Então, nossa estratégia também deve abordar os problemas de que já falamos, ou seja, focar em 3 componentes. Então, head, heart, hands. Em inglês é fácil, porque é tudo H. Head, heart, hands. Então, cabeça, conhecimento. Heart é caráter, ou coração. O caráter. Hands é habilidades. Então, como é que nós usamos? E você vê na próxima página 12, você vê um gráfico. E veja no gráfico, vou olhar as suas anotações, mas eu acho que eu vou só confirmar aqui. Ok. Então, nas suas anotações não tem do lado. Puxa, acho que vai ser tudo. Tá certo. Então, aqui. Em cima você vai escrever conhecimento ou cabeça. Você vê que é cabeça, coração, mãos. Conhecimento, caráter, habilidades. Né? Conhecimento, caráter, habilidades. E os níveis, este lado está nos níveis que a gente acabou de dizer, que é vida. Agora, vida vai ser embaixo. Vida, ministério, liderança, mobilização. Ou mobilizado. Então, vai preencher assim para poder entender o gráfico um pouco mais. E seria bom dar uma pausa agora e ler. Pronto, deu a pausa? Espero que sim. Mas você vê que embaixo tem que começar a entender o Evangelho, ter o coração para serviço e compartilhar o Evangelho e aprender a servir e compartilhar o Evangelho. Depois vai mudando para cima. Então, mais ou menos, essas etapas vão ser filtros para líderes, ou filtros para pessoas na igreja, amadurecimento na igreja. Você vai querer ver que pessoas estão passando por esses níveis na vida. Então, não é simplesmente, eu sou chamado a ser pastor. Pronto, ótimo. Vamos te colocar em Paudalho. Está precisando. Né? Não, você precisa passar por filtros, passar por treinamento, e na sua idade, talvez vai ser difícil ouvir isso, ou dizer isso, mas eu sou um que eu fico muito empolgado. Eu estou
Tipo, em futebol, eu gosto de correr. Eu sou meio ligeiro. Eu não peso nada. Então minhas pernas me levam rápido. E eu tenho essa mentalidade, chegar ali o mais rápido possível. E em vida eu sou assim também. Vamos, eu escrevi um e-mail para meu colega, coitado, antes de chegar, falando que em 10 anos queria plantar 15 igrejas, ou algo assim. Um plano de como fazer e tal. Ah, e ele plantou, tem plantado 2 igrejas. Ele está para aposentar, está na terceira igreja plantada. E eu chegando dizendo que vai fazer tudo isso. E eu precisei passar por várias dificuldades para me moldar, para me transformar na minha vida. E isso é comum, é propósito de Deus. Deus precisa fazer a boa obra em nós, e isso leva tempo. Eu sei, vocês estão na faculdade, ou estão no instituto agora, e talvez pensem, logo eu vou ser pastor titular da igreja, eu vou fazer tudo isso e tal. E é ótimo ter esse ânimo, eu entendo esse ânimo, e deve ter esse ânimo. E deve trabalhar aqui só, é bom. Mas temos que lembrar que no na nossa vida precisa ser tratadas umas áreas. Precisamos ter paciência com a obra que Deus está fazendo em nossas vidas. Você vê os níveis aqui, né, embaixo sobre o entendimento do Evangelho. Depois vai para o ministério, né, tem dinâmicas de time, de equipe. Então, como é que eu trabalho bem em equipe? Quando eu cheguei em Arco Verde, até posso voltar para Amazonas, tinha equipe. Tinha vários conflitos lá que não ajudou. E eu preciso aprender como trabalhar bem em equipe. Agora, em 2014, cheguei em Arco Verde e meu colega e eu tínhamos várias diferenças. E levou uns 2 anos, 3 anos, até a gente conseguiu trabalhar bem juntos. Hoje em dia a gente trabalha muito bem juntos, a gente se entende muito mais, a gente abre mão de preferências, a gente vê, né, o que é importante e a gente não abre mão, mas decisões pequenas a gente, não, você faz, e a gente aprende juntos também. Hoje a gente fez uma avaliação entre essas aulas. Eu tinha reunião com ele e fizemos a avaliação do evento do Louvorzão, sábado. E falamos com honestidade um ao outro. Foi minha ideia e faltou propósito dentro. E ele tem a humildade e a honestidade, a franqueza, talvez é a palavra, para falar a verdade, o que pensou de verdade, ver sobre áreas, talvez qual foi seu propósito principal, né? É interessante dizer isso, porque não estava bem definido. Faltou nessa área, dava para fazer melhor. Então, dinâmica de equipe é muito importante para a obra do ministério. Não podemos ser... Quando a gente faz esse filtro, se tem alguém que não consegue se dar bem com outras pessoas, não deve passar pelo filtro. Porque em missões, não sei a porcentagem, ou se já falei, ou só li, mas pessoas, era na primeira página de hoje, né?
que é que pessoas saem do campo porque não se dão bem com outro colega. Nem com o povo, o povo do campo. Não, são os colegas. Não se dá bem. E essa parte é a mais difícil, porque você pensa, a gente vai alcançar os perdidos, só que você discorda de como fazer. Aí isso é um problema. Então, tem que conhecer ou saber como se dar bem. Tem que ter as disciplinas espirituais, porque em campo de missões é fácil se queimar. Minha esposa teve um fim da semana difícil. Aquela louvorzão ela nem foi porque não estava muito bem, porque a gente tem que entender limitações e não fazer demais. Tem que ter disciplina com isso. Não estou dizendo que ela não tem. É que passa por dificuldades em campo. Não é fácil. Você vê o caráter, né, de ministério, independência espiritual, mas também dependência, depender de outros é importante. Ser proativo é muito importante. Seria fácil chegar em campo, fazer pouca coisa e escrever uma carta, um relatório massa sobre aquela pouca coisa que fez e ninguém sabe a diferença se está trabalhando ou não. Isso seria fácil. Então, as igrejas precisam ver isso, que tem gente que sabe trabalhar. E reconhecer também os dons espirituais que tem, as habilidades. Agora, dentro da liderança, tem o treinamento e preparação adicionais naqueles talentos. Talvez na pregação, no ensino, vai ver nessa etapa de liderança, vai ver como a pessoa está pregando o evangelho ou como estão compartilhando a fé, como desenvolve pessoas ao redor deles, talvez é líder de crianças e vê que está desenvolvendo a liderança ao redor. Isso é importante. E com a parte da conhecimento, a doutrina sólida, tem que ver isso, tem que ter treinamento sobre cursos. O Instituto já está preparando vocês bem, mas também quando vocês estão nas suas igrejas, como é o conhecimento das pessoas que querem servir na parte da liderança? Tem que ter cuidado com doutrina. E conflito, sempre vai ter conflito, então como é que resolve esse conflito? E mobilizado, mais doutrina, mais metodologia, missões. Tem que ver sobre cultura, se vai poder encaixar bem na cultura. Ver o evangelho também. Temos um curso de servos líderes, teologia e prática de servos líderes, que essa liderança servidora também tem esse nome, mas é muito bom sobre ter o coração de serviço, coração que Jesus teve, né, em mostrar que nós somos servos líderes. Aí, com a habilidade, talvez tenha outra língua para aprender e as outras habilidades no que for usar em campo. Então, vou parar aqui e começar já aqui embaixo.